Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Só Coisa água boa. filtrada. Só água filtrada nesse. Fala, Tuta. Fala, Rian, tudo bem? Bom, Fala, Cezinha. Bom Que dia. privilégio. Que privilégio estar com vocês. Coisa boa, bom demais, Cezinha. Poxa, muito obrigado, viu, pelo convite. Pessoal, nós estamos aqui recebendo hoje para o nosso bate-papo duas pessoas especiais. O nosso amigo Rian, que é de casa, esteve conosco semana passada, o Ibope foi lá em cima, batemos 25 pontos, resolvemos Valendo fazer... para voltar. Vamos repetir a receita, que time que tá bom, a gente não mexe. Não Chamamos o Rian para quebrar o galho aí, porque tivemos alguns desfalques e ele prontamente resolveu estar conosco para bater o papo. E o pastor Cezinha, lá da Vinha Rio, bom demais. Estava aí agora há pouco ainda trabalhando, estava na live, saiu correndo de uma live, entrou na outra, não deu tempo quase nem que de beber água, né, Cezinha? É uma correria do século XXI. Eu tô com a caneca, essa caneca que eu ganhei do Milton Lucas. Essa caneca é sacrossanta. Ela responde a pergunta de tudo, né? Rapaz, você precisava ver a minha saga para conseguir essa caneca. Eu tive agora lá, né, na conferência, né, lá dos jovens, que foi com base no conceito de convergência que eu venho desenvolvendo. E aí, quando me entregaram, na primeira mensagem, me entregaram uma caneca igual a essa, não era essa. Aí eu, rapaz, que caneca legal, hein? Queria uma caneca dessa. Nossa, a caneca é do Milton. Aí eu... Era. A caneca é sacrossanta, né? E aí eu comecei a brincar. Aí eu usei de um artifício lá, aproveitei na pregação de domingo, a segunda pregação que era do culto de domingo, eu botei uma imagem de quando a minha banda foi no Jô Soares. E aí, eu entrando no Jô Soares, eu disse para eles, eu coleciono canecas, então eu tinha aquela caneca ali e cara, essa caneca aqui é uma caneca muito legal, mas tudo bem, não. Tá. Aí a sogra do Milton virou para ele, Milton, dê a caneca pro menino, Milton. Não é possível. Não é possível. Aí, de noite, a filha dele veio e falou aqui, papai mandou te dar. Aí, coisa boa. Eu queria dar boa noite para o pessoal que está chegando aí, pessoal de casa, os amigos, pessoal de outros estados, sejam todos bem-vindos. A irmã Elizabeth, a Kátia, a Maria Ruth, o Luiz. Luiz é pastor da comunidade, normalmente ele fica aqui conosco, batendo esse papo, mas ele está se aproximando da terceira idade, ele estava recebendo visita hoje, tinha que tomar uns cuidados especiais, e está monitorando a gente ali no chat, está ajudando a gente ali. Eu falei que eu vou gongar ele, ele disse que vai fazer todas as perguntas de Efésios que ele puder, para o Rian e para o pastor Marcelo. Eu falei, nós vamos gongar tudo, para ficar tranquilo. Sejam todos bem-vindos, é bom demais ver vocês por aqui mais uma vez, uma oportunidade da gente trocar a experiência, conversar, bater papo, olhar para as coisas de Deus, para o reino de Deus, se edificar mutuamente. E Deus abriu a porta para que essa ferramenta nos auxiliasse a edificar a igreja. Então, nós estamos aqui tentando nos edificar mutuamente, edificar os irmãos, enquanto a gente bate papo, toma um café. Eu vou até pedir um café ali para minha esposa, botar uma caneca diferente aqui para mim também, porque, Rian, pede uma caneca aí. Eu não tomo café. Vou ter que pedir uma caneca. Toma água, rapaz, toma suco. Tem um copo da Coca-Cola, vale? Com água. Essa aí é herética, mas tudo bem, a gente aceita. Essa é desse mundo. Mas bom demais, gente, bom demais. Eu queria dar um alô aqui para o pessoal que está chegando, só para mostrar aqui. A Kátia está dando boa noite para a gente. A Elizabeth mandando uns coraçõezinhos. Maria Ruth. O nosso pastor Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. A Ero. Ô, Ero!
Você tá boa? Tá só no YouTube, Marcelo? Por enquanto, só no YouTube. Se você quiser espalhar o link... para mim? Olha aí, ó, ouviram o meu chamado? Não deu para ler, não. Essa é da escola bíblica aqui da nossa comunidade. E, ó, Cezinha não tem essa, não. Nós vamos arrumar uma parede, mas bem arrumadinha, bem bonitinha. Então, assim, o pessoal está chegando aí, daqui a pouco a gente começa com as conversas, é bem informal, é um bate-papo para a gente entender mais a vida. Eu vou fazer uma oração para a gente começar, vou pedir ao Tuta para fazer essa oração, para abençoar a nossa noite, abençoar o pessoal que está chegando, para que essa noite seja uma noite bem produtiva. Amém. Senhor, agradecemos por esse dia, Pai, agradecemos por esse momento. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, Pai, que o Senhor limpe as nossas mentes, Pai, que o Senhor nos deixe em paz para que a gente possa aproveitar a Tua palavra, esse bate-papo descontraído, Senhor, e que a gente possa aplicá-lo no dia a dia, Senhor. Amém. Que seja uma palavra edificante para quem escute, Deus, assim como será para nós, Pai. Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Coisa boa. Então, nós estamos na carta de Paulo aos Efésios e temos muitas coisas boas para conversar sobre Efésios, mas infelizmente, como não é um estudo, a gente não pode ir versículo a versículo, mas eu queria só dar um en passant, dizer que todos aqui podem usar a Bíblia, se quiserem, podem ler os versículos que desejarem, nós não citaremos, não vamos parar versículo por versículo, mas todos têm a liberdade de citar o versículo que quiser dentro desse contexto, ou se achar interessante citar outro versículo que dialogue com esse, também não tem problema. Tenho certeza que vai ser bom. E eu lancei uma figurinha hoje, provocativa, em relação da palavra mistério. Todos somos um mistério para os outros e para nós mesmos. Essa é uma frase de um poeta brasileiro. E aí vem a pergunta, qual seria o mistério apresentado por Paulo aos Efésios, nesse capítulo 3? Eu queria iniciar falando desse mistério, para depois a gente entrar propriamente no mistério de Paulo. O mistério que nós temos na língua portuguesa é um pouco diferente do mistério no grego. Os contextos mudam e eles esbarram um no outro. Na nossa cultura, na nossa sociedade, assumiu uma ideia de que esse mistério é algo oculto, é algo escondido, é algo que não pode ser, muitas vezes, achado, e foi feito para ficar escondido. Já no contexto bíblico, é o contrário. Já no contexto bíblico, é algo que foi oculto. No texto, na palavra, no grego, essa ideia de que o mistério é esse conhecimento que foi revelado. Então, o mistério que estava oculto, mas que agora veio à tona. E nós somos bem misteriosos. A sociedade ela é misteriosa. A vida em sociedade, porque nem sempre a gente vive, nem sempre a gente mostra quem nós somos. Eu vou generalizar para ficar mais fácil, para depois a gente pontuar pessoalmente. Então, você que está nos assistindo, talvez você tenha uma noção do que quer dizer mistério e do que para você quer dizer mistério. E esse mistério precisa ser desvendado. Na sociedade, quando a gente começa a escarafunchar, temos muitos filmes de espionagem e de Sherlock Holmes desvendando os mistérios ocultos, mas o Evangelho precisa descortinar as nossas vidas. E antes de chegarmos nesse propriamente mistério revelado de Paulo, eu queria conversar com vocês a respeito dessa palavra, dessa frase desse poeta. Somos todos um mistério para os outros e para nós mesmos. Alguém comenta?
Rian começa. A bola não. É só comentar e falar, a frase é ridícula. Eu acho que devia começar assim, ó. Devia começar mais pegada. Quando eu penso, né, a ideia de mistério, né, me leva à questão da intangibilidade da gente em perceber as coisas do transcendente, né? Uhum. Assim, eu sou finito, eu tenho um prazo de validade. Uhum. Eu, hashtag tenho dito, aí na minha caminhada, que por ser finito, tudo que eu penso a respeito do infinito, do transcendente, ele é infinitamente menor. Uhum. E aí eu começo a querer projetar o que seria esse transcendente, segundo a minha finitude, segundo as minhas circunstâncias. E eu, assim, a Terra, ela é muito velha. Eu aprendi com um amigo meu isso, que a Terra é muito velha. O Carbono 14 já explicou aí que a Terra ela tem bilhões de anos. Mas o mundo, ele é muito novo comparado à Terra. O mundo é um pum cósmico comparado à Terra. A Terra é muito velha, mas o mundo é muito novo. E esse mundo que começou quando o primeiro ser humano disse eu, porque é aí que o mundo começa. Quando é que o mundo começa para mim? Quando eu abro os olhos e digo eu digo eu numa cultura. E essa cultura me apresenta um modus operandi a respeito do que é essa transcendência, o que é essa realidade. Uhum. E ela vem carregada de mistérios. A cultura a qual eu abri os olhos e disse eu, diz para mim como funciona, muitas das vezes, a relação do ser finito que eu sou com esse ser infinito, e tudo que eu venha pensar a respeito dele vai ser sempre infinitamente menor. E aí eu sempre digo assim, é o primeiro movimento, e é a partir daí que surge a religião, que é a tentativa do ser humano de pensar Deus. Porque, no fundo, o que levou ele a pensar Deus? E é interessante isso, a porque finitude dele, o prazo esse de mistério, validade. Exato, Né? Esse mistério que a humanidade também trabalha em torno de Deus, impulsiona ele a querer desvendar o mistério. E o ser humano, ele não gosta muitas vezes de estar envolvido no mistério, mas ele é parte do mistério. Mas eu queria ver o Rian e o Tuta, para a gente depois entrar na parte dos versículos. Eu estava reabrindo aqui a figura no WhatsApp que você mandou. Eu fico pensando assim, primeiro com esse mundo virtual que a gente tem hoje, ainda mais em quarentena, é mais difícil ainda a gente saber realmente como as pessoas são e como elas estão. Porque a gente perde um pouco a questão da proximidade. Então, hoje, você tem assim, você tem um conjunto de pessoas que são os desesperados do Facebook. Por exemplo, qualquer notícia é pânico, é só tragédia. E você tem o outro lado das pessoas que é só felicidade no Facebook. Então, hoje, as pessoas estão se tornando um mistério. A gente não sabe realmente como as pessoas estão. E, às vezes, nesses grupos, por exemplo, a quantidade de briga, de discussão que vai acontecendo, porque ninguém sabe como é que o outro tá. Então, às vezes, uma coisa que você fala, o outro entende diferente, e fica essa confusão. E em relação a nós mesmos, pela figurinha que você colocou lá, e para nós mesmos, eu acho que a maior dificuldade que nós temos com nós mesmos é que nós nos enganamos a nós mesmos. Nós tendemos a ter sempre uma visão mais positiva de nós do que dos outros, mais elevada de nós do que dos outros, e isso acaba sendo um mistério que, às vezes, quando acontece uma situação e que a gente enxerga realmente quem nós somos, muitas vezes a gente fica chocado com isso. Então, esse mistério, ele se revela para nós. E a gente pensa assim, nossa, eu jamais teria essa atitude. Quando você vê, você acaba tendo. E você achou que nunca teria. Então, esse mistério é de revelação de quem realmente eu sou e de quem realmente as pessoas são. Então, acho que a gente fica nessa briga. Quem realmente é você que está do outro lado? Será que eu te conheço? Porque eu tô te vendo perfumado,
penteado, bonitinho, mas quem é você de verdade? Isso é um mistério. É só conhecendo e convivendo que eu vou saber de verdade quem você é. Exato. Me lembra também aquela imagem de que você compra um pacote de atualização, né? Então, agora, nesse novo mundo, eu estou nesse pacote 2.0. Então, eu estou nesse pacote da política, eu estou nesse pacote agora do vegano, do Natureba, né? Então, assim, as pessoas... Politicamente correto. Por pacotes, né? Em pedaços, em fragmentos. E isso, para mim... Desculpa. Eu vi uma imagem esses dias agora daquele protesto que teve aqui em Brasília, né? Que teve os enfermeiros e teve a mulher com a bandeira. Mas o foco, isso é interessante, o foco que foi feita a foto, a mulher com a bandeira parecia uma mulher com a foice. Então, eles vão, além da gente comprar um pacote, as pessoas colocam um pacote na gente, ou nas outras pessoas. Né? Não estou julgando a questão do que ela fez, né? Nem nada, mas como são vendidas as pessoas. Quais as imagens que se passam e quais os pacotes que nós compramos, né? Exato. Então, a gente tem sido cada vez mais setorizado. A gente compra um pacotinho, vive um pedacinho aqui, atualiza para outro, parece que sem rumo, né? Uhum. O pastor Luiz fez uma colocação aqui, e só para avisar ele, pastor Luiz, daqui a pouco a gente volta na sua pergunta, tá? Quando eu falava de finitude, é interessante isso, porque o que aconteceu? O confinamento... E o fato da gente estar lidando com o mistério da morte e isso ser tão tangível gera em nós essa reflexão, né? Essa reflexão do mistério de quem é o outro e se esse outro próximo pode ser eu, de que forma eu vou atuar dentro disso. Eu estava falando numa live que, né, agora a gente vive falando nas lives, né? Eu estava dizendo que o confinamento ele trouxe a noção do ecológica, porque eco vem do grego oiko, que quer dizer casa. E logia, estudo da casa. Então, foi preciso que nós estivéssemos confinados nas nossas casas para que a gente tivesse uma noção de casa. Eu dei uma saída hoje, assim, eu estava 10 dias em casa, né? E hoje, por conta do trabalho, eu tive que sair e também fui no supermercado. E a gente está vivendo agora uma realidade que está tudo cada vez mais próximo. Vocês devem estar vivendo isso aí. Eu tenho a família da minha esposa que mora em Belém, o tio entubado, o primo saiu hoje, foi milagre, o outro... Sabe, eu tenho um funcionário diretamente ligado a mim que está entubado, agora o rim começou a parar, tem que fazer diálise e tal, é sintoma dessa realidade, e aí vai chegando gente, recebi um zap do vizinho que malhava comigo na academia, que era um cara onde eu falava do evangelho com ele, e ele meio que retornou para o evangelho fruto do nosso contato, e ele me mandou um áudio e falou, cara, o meu sogro morreu ontem. E eu queria dizer para você que essa doença chegou no nosso bairro. A minha família está toda com essa doença. Então, eu queria dizer para você que para você tomar cuidado, eu amo você e tal. Aí você imagina, né? Então, eu que tenho convicção, supostamente, né, o pastor, o convicto da salvação, o teólogo, sabe, que carrega a mensagem da esperança, sou assolado pelo mistério da morte. Né? Então, essa relação, assim, eu acho que... O que eu faço com isso? Eu estava ouvindo o KLJ, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar no KLJ? KLJ é o DJ do Racionais. Racionais MC é uma banda de rap muito relevante, né? E o KLJ estava falando ontem, eu falei até no nosso grupo pequeno da Vínia Rio, ele estava dizendo que ele está recebendo muito convite para participar de umas coisas, mas ele, cara, eu não tenho o que comemorar. Não há o que comemorar, sabe? E aí eu falei, caraca, olha isso, interessante. Aí eu falei, não há o que comemorar, porque essa realidade é uma realidade de chorar com os que choram. Contudo, nós que sabemos o que sabemos, professamos o que professamos, praticamos o que praticamos,
diante da compatibilidade da mensagem do reino, o equilíbrio precisa vir das nossas ações diante desse contraditório. E eu dizia ontem no grupo pequeno, eu não tenho o que comemorar, mas o que a gente vem fazendo, as nossas poucas ações, precisam trazer um equilíbrio diante dessa realidade contraditória. Isso é um mistério. Então, está disponível, é um mistério. Está disponível. Uma coisa que me chama a atenção é que, nesse mistério, como o Érico Veríssimo disse, mistério para nós, porque nós não nos conhecemos, como o Rian falou. Por mais que a gente tenha escolhido alguns caminhos, eu continuo me assustando com algumas coisas, porque eu não me conheço. Eu sou um mistério para mim mesmo. Eu percebo assim tanto mistério dentro do nosso coração, como nós somos, e as questões mais profundas dentro de nós. É fácil quando a gente convive pouco, a gente fica ali no periférico, mas como é que a gente vai reagindo a essas questões do Evangelho se normalmente fica só na superfície da nossa vida? O Evangelho precisa entrar, descer mais fundo dentro da nossa alma, para que possa, revelando o mistério que nós vamos entrar agora, nos revelar quem somos realmente. Porque se eu não sei quem sou, se eu não sei quais são as minhas demandas, os meus problemas, eu não lido com eles. Eu vivo me iludindo, me enganando, eu vivo fugindo. Eu posso ter um problema com a bebida, mas eu digo que eu não tenho. Eu não sou um viciado. Eu tenho um problema com a comida, mas eu digo que eu não tenho, porque todo mundo é assim. Então eu fico me escondendo, porque eu não quero descobrir esse mistério sobre mim. Mas o Evangelho, quando me é revelado, ele também me descortina por dentro. Ele me revela quem eu realmente sou e quem Deus espera que eu seja. Então, é nesse ponto que nós entramos aqui, a gente traz para o texto sagrado, para poder conversar um pouco mais sobre esse capítulo 3. O pastor Luiz tinha conversado aqui, dizendo, seria algo relacionado à ideia de responsabilidade imposta versus favor e graça? Como seria isso? Agora que nós entramos nessa dinâmica onde Paulo está conversando com uma igreja que tem tanto gentil quanto judeu, e ambos convertidos, agora se descobrindo. Gente que estava presa a um sistema, gente que não estava presa a sistema nenhum, e os dois tendo que conviver e conviver bem por conta da graça de Deus. Então, eu queria abrir que mistério é esse que Paulo está falando, para depois a gente descortinar outras coisas na carta. Eu acho que o primeiro ponto desse mistério é que o plano da salvação que Deus bolou para a história da humanidade, ele não estava restrito só ao judeu. Então, isso para o judeu foi uma coisa meio louca, porque ele... Mas espera aí, a salvação é do judeu, e agora vem esse Paulo que prega para quem não é judeu, esse povo se converte, e aí no final do... que eu estava colando antes da live, né? No final do capítulo 2, ele trabalha isso, de que, olha, vocês estavam separados, judeus e gentios, por um muro, mas Cristo veio, rompeu esse muro e agora vocês estão juntos. É um povo agora só, que é o corpo de Cristo, que ele fala. E aí começa esse capítulo 3. Eu acho que uma das coisas que Paulo quebra, e ele sofre por causa disso, é de pregar a palavra para quem muitas vezes o pessoal de dentro do corpo achava que não era digno de receber essa palavra, que não deveria receber essa palavra. Então ele está rompendo um paradigma social dele, que é levar o evangelho para alguém que não era considerado nem gente, porque já fazia parte do povo de Deus. Então acho que a primeira quebra que começa de Paulo nesse começo desse capítulo é isso. Essa responsabilidade de pregar o evangelho. É levar a boa nova de Cristo àquele que você entende que não merecia receber essa boa nova, porque você esqueceu que você também não merecia receber. Mas então Paulo começa com esse trabalho. Eu estou levando as boas novas agora para vocês. E ele questiona isso, se vocês realmente têm ouvido a graça de Deus que chegou para vocês, que foi derramada na vida de vocês. Esse que é o comecinho do capítulo 3 para mim.
é essa quebra. O evangelho está chegando a pessoas que não eram dignas e que sabem que não são dignas, e quebra o coração de quem se achava digno. Eu acho bem legal, porque eu também acredito que esse é um mistério, né? A gente estava separado, aqui no 2:12, ele fala que a gente estava sem esperança e sem Deus no mundo, né? Uhum. Então, ele juntou todos. Agora, em Cristo, a gente estava longe pelo sangue. Esse é o mistério. Agora, no capítulo 3, Paulo, graciosamente, ironicamente eu estou falando, já começa falando que a razão é essa, que ele agora é prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que legal, a gente estava separado, agora você virou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. Então, eu acho que a pergunta do Luiz, ela cabe uma reflexão, porque é uma responsabilidade, mas você é escravo de uma vontade para pregar o evangelho de quem você não gosta, na teoria de quem você, nessa cultura, né, de que não eram nem amigáveis, um perseguia o outro, um não aceitava o outro. Então você foi unido, a gente não estava sem esperança e sem Deus no mundo, aí Deus nos juntou, agora você é prisioneiro de Jesus Cristo, por amor, não só por amor a você, mas esse amor te impele ao outro. Então Paulo já começa quebrando tudo, né? Então ele fala, beleza, sou prisioneiro. A gente era prisioneiro de um modo, agora somos um prisioneiro agora do amor de Cristo, mas não para mim e para os outros. Então a responsabilidade agora não é viver para mim. A responsabilidade é viver para o outro. E eu acho que a gente está vivendo isso cada vez mais forte, né? Alguns sentidos têm sido recobertos, algumas noções de humanidade, de solidariedade, mas a gente tem que recondicionar. Eu acho que a palavra de Deus, ela é a bússola para a gente pegar esses sentimentos que são naturais, que são de Deus, que são humanos, isso, e redirecionar, para a gente ir pegar na bondade, na solidariedade, lembrar que por cima desses sentimentos humanos tem que estar revestido do amor e da ciência de Cristo. Amém. Nós vamos entrar nesse tópico mais para frente um pouquinho, na parte mais prática, mas eu queria ouvir o Cezinha, que nós precisamos dar uma resposta para os nossos irmãos, talvez tenha algum irmão mais novo na fé, que esteja nos assistindo ou vai nos assistir, que sobre a resposta de Paulo, né, para essa pergunta que nós fizemos. Que mistério é esse que ele está falando aqui? Porque ele cita essa palavra pelo menos umas 3 vezes, dando ênfase nesse mistério. São basicamente, acho que é o 3, o 4, o 5, ou o 3, o 5 e o 6, ele fala desse mistério. Que mistério é esse? Ele diz que não foi revelado aos outros, né, aos antigos. Então, não foi revelado a Isaías, não foi revelado a Jeremias. É interessante que, ainda que a gente faça uma leitura dessa tuta mais filosófica e teológica, no sentido de que prisioneiro de Cristo, é importante que, historicamente, pensar que Paulo estava preso mesmo, né? Esse é o ano 59 ali, essa era a 3ª viagem que Paulo tinha feito, e ele vai para Roma, e ele está preso. Então, quando ele escreve esse texto, ele está literalmente preso. E aí ele fala, por causa de vocês, por causa dos gentios. E o gentio aqui tem uma característica de todos aqueles que não são judeus, né? Eu acho que a transcodificação que a gente pode fazer para hoje diz respeito à mensagem que não está circunscrita a um escopo, a uma galera. O grande mistério é que Deus é Deus de todo mundo. O grande mistério é que a nação judaica é a nação que Deus, antes da fundação do mundo, né, o texto diz que Deus, antes do haja luz, houve o haja cruz. Ele decidiu se tornar pessoa. Quando ele fala aos Filipenses, ele diz que ele faz a quinosis, né, do grego, que quer dizer se esvaziar de si mesmo e tomar forma humana. Então, dentro daquilo que eu estava falando no começo, interessante que eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que é o Espírito que está nos guiando. Amém. Eu sou finito, estou pensando o infinito. Tudo que eu penso a respeito do infinito é infinitamente menor. Eu estou com um problema de itinerário.
Deus é amor. Sim, o amor que eu entendo que Deus é infinitamente maior do que a minha capacidade finita de compreender. Exatamente. Ah, Deus é bom. Ah, não. A bondade que eu entendo sendo finito, ela é infinitamente maior do que a minha capacidade de compreender. Então, é como se o mistério é o seguinte, não sou eu pensando Deus, é Deus me pensando. É Deus infinito se tornando finito em Jesus. É Deus se esvaziando de si mesmo e tomando forma humana. É Deus se materializando. E quando ele se materializa, para se materializar, ele escolhe uma nação. E ele prepara essa nação. As escrituras apontavam para ele. Uhum. Tudo dizia respeito a ele. Até que ele se personifica e entra na história. Então, para entrar na história, eu sempre digo que é um ponto zero na história. Você está falando do Deus eterno. Eternidade e infinito tem diferença. Eu estava falando de infinito porque eu sou finito e passo do ponto de partida para onde não tem fim. Mas eternidade é diferente de infinito. O tempo da eternidade é a ausência de tempo, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu vou para um outro tempo. Não vou para um outro tempo. O eterno é a ausência de tempo, porque não tem princípio nem fim. E quando o eterno decide amar o mundo de tal maneira e dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e fazer essa quinose, esse esvaziamento de si mesmo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não achou que fosse algo que deveria pegar-se, não usou de usurpação, eu vou aqui transcodificar, não tirou onda, que ser igual a Deus fosse alguma coisa, mas se esvaziou-se de si mesmo e ele entra. Então, o eterno, o atemporal, entra no tempo. E quando ele entra no tempo, ele marca um zero no tempo. Tudo passa a ser antes dele e depois dele. E ele se estabelece como um Cristo histórico. Jesus histórico. Contudo, ele ressuscitou no terceiro dia. Isso. E ele volta a ser atemporal. Então, ele zera a história, mas zera todos os corações que nele crê. Isso é um mistério. Porque ele está dizendo o seguinte, é para todo mundo. Eu vim zerar todo mundo. Eu não vim zerar somente como um Jesus Cristo historificado. Eu vim gerar salvação e me apresentar como Cristo Jesus. Se você olhar ali no texto, no início ele fala Jesus Cristo, mas depois ele apresenta Cristo Jesus como uma inversão do nome para dar a ênfase de que Jesus se fez Cristo. E quando ele se faz Cristo, ele ressuscita e traz para a gente esse mistério de que não era para uma nação somente, era para toda a terra. Isso. Era para todo aquele que nele crê. Então, o mistério é, na minha opinião aqui, como para a gente corroborar uns com os outros, para mim, o mistério é que Deus é Deus de todo mundo. E eu preciso comunicar isso de forma cada vez mais encarnacional. Porque já que Deus se esvaziou-se de si mesmo e tomou forma humana, eu aprendo com ele que tudo diz respeito à materialização. Eu estava falando agora também na outra live que eu dizia o seguinte, a fé cristã não ela pecou e vem pecando durante muito tempo quando ela tenta espiritualizar o que é material. Eu olho para Jesus e eu enxergo que a fé cristã diz respeito a materializar o que é espiritual. Eu até brinquei, espiritualizar o que é material, a caneca sacrossanta. É uma brincadeira, mas é algo que você sabe que rola aí. Sim. Agora, a fé cristã genuína é aquela que entende que o mistério é Deus é para todo mundo e eu preciso materializar o que é espiritual. Deus se fez pessoa em Jesus e está me ensinando a ser pessoa. É o ser humano. Uma vez eu ouvi de um brother, ele estava falando, o Paulo Borges Júnior, ele falou uma coisa interessante. Não a fé cristã não é o esforço de um ser humano em se tornar espiritual. A fé cristã é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Então, quando o grande mistério para mim é dizer para as pessoas, existe uma realidade que Jesus está trazendo,
que a gente chama de reino de Deus. O mistério é que é para todo mundo, e o reino chegou. Eu queria aproveitar esse gancho. Né, nós, Marcelo, a gente tem... como brasileiros, a gente nunca teve uma monarquia. Então, quando a gente fala de reino, às vezes, fica um pouco distante para as pessoas a compreensão do que era o reino. Como nós somos estudiosos, mergulhamos nas escrituras, a gente tem noção de reino. Mas tem gente, já que o mistério é que Deus é Deus de todos, tem gente que não tem essa transcodificação. Então, eu costumo dizer agora que é a nova sociedade. O reino de Deus é a nova sociedade. Eu estou aprendendo a ser humano com Jesus, ele trouxe o futuro para o presente, e esse futuro no presente é a nova sociedade se estabelecendo no já, ainda não na totalidade. Uhum. Deixa eu só pegar o gancho, para ficar claro. Não, que isso, é assim mesmo. A gente se empolga toda hora e é bom quando empolga. Para aqueles que ainda não estão habituados, os irmãos mais novos na fé, a gente precisa dar uma amarradinha. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque Paulo está justamente trabalhando isso com os dois públicos que ele tem. Ele tem, como o Rian falou, um povo que achava que estava tudo certo, que era só com ele, e um povo que não achava nada, que nem sabia da existência desse Deus único e que, de repente, foi abraçado. Então, o mistério que Paulo se refere aqui nesse momento da carta é esse mistério de Cristo à igreja e da igreja os irmãos entre si. É esse mistério do evangelho sendo revelado aos homens e do evangelho produzindo algo entre os homens. Porque agora não sou judeu nem gentio, agora não sou escravo nem livre. Agora existe essa convergência, porque esse é o mistério que Deus veio desvendar e que estava oculto, mas que agora revelou na pessoa do Cristo. Porque sem a pessoa do Cristo, continua o mistério da vida, o mistério da humanidade, o mistério dos corações, mas por meio de Cristo, Deus, como você falou aí, na encarnação do Verbo, permitiu que aquele que não era passasse a ser povo e aqueles que não teriam uma esperança passassem a ter esperança e que esses dois fossem um só. Então, agora existe um só povo, existe uma só herança, uma só bênção, e isso tudo esse desvendar desse mistério, e que Paulo está descortinando e vai continuar trabalhando na carta, para que eles consigam compreender essas insondáveis, a insondável graça e poder de Deus. Por que Deus fez, como Deus foi capaz de fazer isso. Para quem acha que, se eu sou judeu e o Rian não eu acho como Deus foi capaz de alcançar alguém tão pecador. Por outro lado, o Rian olha para mim e fala assim, eu nunca seria talvez como ele. Como é que Deus foi capaz de amar um ser como aquele? Mas agora os dois sendo convergindo em Cristo, passam a ser diferentes. A irmã Kátia cita até aqui, a graça é para todos, não só para os judeus, ela alcança a todos. Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. E aí, esse é o mistério. Esse é o mistério de Cristo revelado nesse texto. Marcelo, você... Mete bronca, que aí eu entro nas perguntas depois. É só para botar de uma maneira prática, porque às vezes o pessoal que está ouvindo está pensando só de judeu gentio lá atrás. Isso aqui é primeiro século depois de Cristo. Então, assim, lá atrás. Mas muitas vezes a gente, como igreja, a gente se comporta da mesma forma. A gente determina quem pode e quem não pode ser salvo. Exato. A gente fala assim, não, mas aquele lá se arrependeu na hora da morte, tendo uma vida toda horrorosa para trás, ele não merece ser salvo. Como se eu merecesse também. Então, é um padrão, porque a Bíblia mostra o padrão do coração humano. Então, aquilo que o judeu fazia em relação ao gentio, a gente, como igreja, a gente faz muitas vezes contra a própria igreja, uns com os outros, os irmãos, e contra as pessoas de fora da igreja. Eu acho que esse momento de pandemia é um momento para a gente revisitar muitas posturas que a gente tem, de às vezes mostrar que a gente
eu gostei muito de uma coisa que o pastor Sardinha falou. Às vezes a gente, como cristão, a gente demonstra uma espiritualidade que ela é falsa. Uhum. O medo da morte assola a gente também. Claro. As dúvidas do mundo assolam a gente também. A gente também entra em desespero. Eu conversei com o irmão essa semana passada, ele me ligou e falou assim, não estou conseguindo dormir. Aí eu falei, joia, tamo junto, nem eu. Faz o seguinte, quando você estiver acordado, me manda um zap, que se eu estiver acordado, a gente ora junto, a gente conversa, pra gente tentar conseguir dormir. Aí ele falou, nossa, eu nunca pensei que você passasse por isso. Eu falei, cara, eu tô preocupado assim como você com a minha família, eu tô preocupado com meus filhos, tô preocupado com todas essas coisas igual você. Uhum. A diferença é que a gente que já conheceu esse mistério, já entendeu ele, a gente tem esperança. A gente tem certeza que mesmo que essa loucura, a gente garra na mão de Jesus, a gente garra nessas palavras aqui e a gente continua. Mas a gente é igual. Eu acho que a igreja ela pecou quando ela tentou mostrar que, como se nós fôssemos um cercadinho de seres super espirituais. Nós não somos. Uhum. Nós não somos. A gente precisa da graça como qualquer um. Isso é um momento muito bom para a gente se conhecer e deixar os outros conhecerem também os nossos medos, as nossas fraquezas, e falar, meu amigo, a gente está junto. Mas deixa eu te contar que assim como o Paulo descobriu um mistério, eu já descobri também. E esse mistério, quando eu estou mais desespero, traz paz ao meu coração. Eu acho que esse é o gancho para a igreja nesse momento. Que Paulo trabalha o evangelho para desconstruir algo lá, para construir. Ele é uma rocha que é alicerçada sobre Cristo, que é outra rocha, e construindo outras rochas para que eles sejam edificados também a partir desse fundamento. Então, nós que estamos em Cristo hoje, precisamos também, o evangelho precisa desconstruir em nós para que possa construir. Porque senão a gente vive nessa falácia, a gente vive se escondendo atrás de uma falsa espiritualidade, de uma falsa religiosidade, que não ajuda. Por mais que eu tenha meus medos e os meus temores, existem algumas coisas dentro do meu coração que não poderiam estar lá, e que estão lá por conta da minha falta de submissão, às vezes, ao evangelho. Porque eu resisto, porque eu me imponho, porque eu não quero, é difícil, dói, machuca. E Paulo, para esses irmãos do primeiro século, não foi fácil. O cara falou, pô, beleza, Jesus, tá, eu vi... O cara é judeu com judeu, tô junto, tô agarrado, e chega na igreja, tá cheio de gentil. Gente, tudo quanto é lugar, gente que ele tinha visto até outro dia estava adorando outro Deus, se vestindo de qualquer jeito, sem purificação nenhuma. Oi? Chega na igreja, encontra traveco, aí encontra o... entendeu? É muito doido. Mas isso. Esse que é o ponto. Porque choca. Essa contextualização que o Rian fez, ela é muito importante, porque, assim... A gente está aqui, é muito louco isso, né? Porque você vai trabalhando o mistério e ele vai se desdobrando, é meio que Ctrl Alt Tab, você vai abrindo outras janelas. E assim, mas eu acho que se eu fosse sistematizar, que é coisa que eu não quero, né? Mas se eu fosse sistematizar aqui a mensagem, o mistério em Efésios 3 é a igreja. Ele está falando da igreja, né? Porque se a gente estava dizendo, Deus, o mistério é que Deus é Deus de todo mundo. O mistério é que o reino chegou e que agora tem essa consciência holística e tal. Agora, onde que essa consciência, onde que isso se expressa? Tem no Instituto Vini, a gente aprende o seguinte, a igreja não é o reino de Deus. # fica a dica. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo. Agora que o homem estava esquentando. Travou, Cezinha. Segura aí. De Deus. Vai ter que voltar nesse assunto. Volta aí, Cezinha. Volta. Isso é o inimigo que está furioso. Eu estava na outra live, tá meu inimigo que está furioso. Quando a gente vem com... Então, assim, você mandou o link para o pessoal assistir? Não consegui. Eu abri aqui no YouTube e não consegui. Não, você não abre, não. Você pega aquele link, que eu vou te mandar um link para você compartilhar com o povo. Não, isso aqui vai depois de ser postado, é isso? Não, já está online. Não, está ao vivo. Tá online. Pô, mas eu entrei aqui no...
no YouTube, entrei aqui na página, mas e não vi nada online. Não, esse Vini link... Brasília verdinho, assim, com escrito verdinho? Mas, ó, então, tá aqui, eu acabei de compartilhar um link com você. Esse link você joga pro pessoal que ele já abre aí já assistindo. Tá. Mas não perde não, Cezinha. Você falar que o reino de Deus é o governo de Deus. Então, assim, olha só. Então, vamos lá. De novo para o Instituto Vini. Hashtag fica a dica. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. A igreja, ela anseia, busca e manifesta o reino. A igreja, ela é penúltima. E aí, quando Paulo está falando com essa galera, ele está dizendo o seguinte, ó, a igreja não foi revelada para aquela galera lá atrás. Eles não tinham ideia do que é ser igreja. Eles não tinham ideia que um dia, em Mateus 16, Pedro ia falar assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ia falar, Pedro, tu tá de moral comigo, irmão, porque bem-aventurado és tu, brother, que isso não foi carne nem sangue que te revelou. Isso não é didática, não é o César explicando, Marcelo, Tuta, o Rian. Isso foi o meu pai que está no céu que te revelou esse negócio aí. E eu digo que tu é Pedro, eu vou te afirmar agora, porque já que você me afirmou como Cristo, eu vou te afirmar, tu é Pedro, e sobre esta pedra, sobre isso que você falou, tu és o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, assim, esse mistério de ser igreja, os caras não entenderam lá atrás. Então, Paulo está falando isso aqui. Ele sabia o que era ser povo, né? Olha só, olha o que ele está falando no verso 9. E esclarecer a todos... Abre aí a igreja, verso 9. A esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aí 10. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com seu eterno plano que realizou em... Olha aí, não é Jesus Cristo mais, agora é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Então, é isso aí. É a igreja. O mistério é a igreja. Eu estou falando aqui de teologia, aí já é teologicamente falando. Isso, tá bom, tá bom. Eu não quero fechar pacotes, sabe? A ideia não é... Eu não quero fechar pacotes, porque eu acho que eu estava falando agora eu publiquei um livro e eu falei assim, o livro é um manual interativo. Vou fazer até um merchan aqui, ó. Isso, é um manual interativo de espiritualidade. E eu falei que eu escrevi, ele é um interativo porque você vira a página e encontra uma página pautada para poder reverberar aquilo que eu apresentei como reflexão. E ainda tem os QR Codes que te levam para os conteúdos lá no meu canal. E eu disse o seguinte, eu escrevi um livro para eu me contradizer, porque pode ser que eu não concorde mais com o que eu escrevi aqui, vire a página e reescreva. Boa. Então, por isso que é o cuidado com relação... Teologia, né, é escrita a lápis. A gente vai desenvolvendo a nossa teologia. Então, eu não quero fechar aqui um pacote, mas, assim, se eu fosse sistematizar hoje, pode ser que amanhã eu me contradiza, mas hoje está claro para mim no texto que o mistério é a igreja atuando. Porque já que a igreja atua para que o governo de Deus se manifeste, a igreja é essa personificação. A igreja, por exemplo, a igreja não é a quarta pessoa da Trindade. A igreja é o elemento pelo qual a Trindade se materializa. Você quer ver Deus, você olha para a igreja. Isso. Você quer abraçar Deus, você vai ser abraçado pela igreja. Amém. Você quer ouvir Deus, você vai ouvir a igreja. É isso. Assim, eu acho esse texto é muito rico com relação a esse apontamento. Isso é tão forte que Paulo vai destrinchando tudo isso, e daqui a pouco ele cai de joelho e começa a orar. Ele cai de joelho e começa a orar. No verso 14 ele fala, por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai e começa a orar.
É como se ele tivesse assim, caraca, meu irmão, essa parada... É muito forte. Às vezes eu fico... Assim, eu venho de psicotrópicos, sabe? Eu era de um outro contexto. Deus foi e me alcançou. Aleluia. E assim, quando o evangelho me alcançou, quando essa consciência me alcançou, bagulho nenhum foi capaz de superar essa onda. Pó nenhum. Bebida nenhuma foi capaz. Porque o Espírito, ele me deu uma licergia, uma loucura, no bom sentido, E assim, quando eu olho para Paulo caindo de joelhos e orando, é meio isso, assim, eu vou discernindo, daqui a pouco, cara, quem sou eu? Não sou digno. E eu caio de joelho e eu falo, Senhor, muito obrigado por tudo isso. Porque é um mistério que não foi revelado para Isaías, para Jeremias, para Elias, para Zacarias, não foi revelado para os antigos. É algo que nós agora. Isso. E que é extremamente precioso de ser compartilhado. No pouco tempo que nós temos, foi ótimo, Cezinha. Quase que eu caí de joelho aqui. Você cair, meu irmão, eu também vou cair. Uma coisa aqui, o pessoal já está falando, eu quero o livro, hein? Depois a gente pega com o Cezinha aqui. Passa para a galera o meu Instagram, você já começou a me seguir hoje, né? Já. Então, nos seguimos uns aos outros porque estamos seguindo Jesus de Nazaré. Olha só, aqui no texto nós vemos essa questão reverberando do mistério, sobre o anúncio das riquezas insondáveis de Cristo. Como nós anunciamos as insondáveis riquezas de Cristo nesse século XXI? Nós fazemos parte de uma igreja que não está no primeiro século, como o Rian falou. E agora, no século XXI, a gente continua tendo que fazer parte dessa eclesia, desse ajuntamento, que é um mistério que continua sendo revelado, mas continuamos com essa necessidade de seguir falando das riquezas insondáveis de Cristo. Como é que a gente faz isso no século XXI? Marcelo, eu acho que o principal é falar e viver. A gente está vivendo num tempo que é o seguinte, você pode falar o que você quiser na internet, vai ficar gravado. Quando você não viver aquilo que você falou, alguém vai botar, mas espera aí, ó, você falou isso aqui. Hoje assim, então eu acho que a igreja se perdeu numa época onde diziam assim, você não precisa falar nada, é só viver. Isso não é o que o evangelho diz. Isso. Eu tenho que falar e eu tenho que viver. Isso. Porque eu estou falando daquilo que não é meu e vivendo a partir daquilo que Jesus falou. Isso. Então, eu acho que é restaurar isso. É falar, pregar e viver. É falar e ser disponível. É falar e estar aqui, ó. Quer ver como é que é Jesus? Olha para a minha vida. Eu estou tentando. É isso aqui que eu estou buscando. Então, eu acho que a igreja toma essa postura mesmo. Continuar pregando, mas mostrando que faz. Não só que prega. Porque senão o mundo cobra a gente. Quando a gente dá um discurso e não vive ele, vai ser cobrado. Então, eu acho que é isso. É viver e falar. E aproveitar esses momentos que são momentos horríveis, que são momentos de perda, momentos de tristeza, para estar junto com essas pessoas. Para estar junto, para estar caminhando junto. Ainda que não possa encontrar pessoalmente, mas para falar, ó, tô aqui, tô orando por você. Eu acho que é um tempo da gente intensificar nossas orações, da gente se colocar à disposição para orar pelos colegas de trabalho, orar pelas famílias, perder esse medo, mas trabalhar e continuar pregando Jesus. Essa é uma forma para você de anunciar o evangelho nesse momento de isolamento? Eu acho que sim. Refletir naquilo que eu posto, naquilo que eu falo, tentar o máximo possível viver o evangelho, mas na hora de precisar agir também. Eu gosto muito, só fazer um parênteses, não sei se vocês conhecem um Lutero, na época dele, teve também uma... Ouvi falar nesse sujeito. Ouviu falar, né, nesse rapaz lá da Alemanha. Aí, ele estava vivendo uma peste também nessa época, e ele escreve um livro, não um livro, uma reflexão sobre isso. Martinho Lutero. Ele não é o Martinho da Vila, é o Martinho Lutero lá da Vila da Alemanha. Aí, eu sabia que eu conhecia ele. Aí ele fala uma coisa que é muito legal. Ele fala assim, eu preciso socorrer as pessoas no meio dessa pandemia que está batendo na época dele. Ele fala, eu não vou me expor de maneira desnecessária para aumentar o risco nem para mim nem para os outros, mas se for necessário eu morrer
para poder servir essas pessoas no meio dessa loucura, eu vou morrer servindo. E a filha dele, se eu não me engano, morre nesse período da doença. Acho que foi a filha dele, agora me fugiu. Mas então eu acho que é isso que a igreja tem que ser. A igreja ela não pode se fechar. Não, então vamos isolar. Cara, se eu precisar ter que sair para acudir alguém, eu tenho que sair. Porque isso glorifica Jesus. Exato. É assim, eu obedeço a lei, eu obedeço porque a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se for necessário eu precisar socorrer, eu tenho que estar lá. Se for necessário eu ter que ir para um hospital orar por alguém, eu tenho que estar lá. Porque senão a gente perde o sentido do evangelho. Senão a minha vida vai ser mais preciosa para mim do que o morrer em Cristo. Verdade. Não vou ser suicida, em outras palavras. Verdade. Mas eu vou estar à disposição. Se o senhor quiser me usar do jeito que o senhor quiser, eu estou aqui. Eu tenho pensado muito sobre isso também, a gente tem conversado um pouco, né? E eu gosto muito quando Paulo chega e fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, de forma prática, o evangelho tem que ser prático. Então, a gente tem que rever realmente as nossas posturas, as nossas práticas, sair do automático, sair do julgamento. É como o César e como o Renan estão falando, como o Marcelo colocou. Não tem jeito. Se você está vendo que o outro está desanimado, não é botar o dedo na ferida e botar para fora. É falar assim: anda comigo, vamos caminhar mais uma milha. Sabendo que a gente tem que fazer, claro que não estou me igualando, igual a Cristo, se esvaziar, porque é aquilo que o texto fala. A gente tem que se inserir da sabedoria de Deus, no poder do Espírito. Né? Não estou falando nada fantástico, miraculoso, nada que vai ser de purpurina, glamour, e que simplesmente vai ser uma mágica e acabou tudo. Mas a gente não pode mais repelir as pessoas. A gente não pode mais, como eu vi o Manga falando, ser insensível ao sofrimento dos outros. Nem esses sofrimentos realmente de morte agora, morte física, e nem da morte emocional e espiritual dos outros. As pessoas, tanto na igreja quanto fora da igreja, estão morrendo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então a gente tem que ser realmente sensível e ser prático, sabendo que a gente é falho e se revestir da graça de Deus. É isso que vai nos alimentar, e como o Luiz colocou, um apoiando o outro, um andando junto com o outro, um discipulando, palavra pesada para alguns, um andando junto com o outro. É isso que Cristo fez. Cristo não pregava, embora ele conhecesse muito, ele chegava no coração da mulher samaritana e falava: se você realmente soubesse quem estava pedindo água, você ia beber essa água de mim, nunca mais você ia ter sede. Ele sabia o que a mulher procurava. Então, é um momento da gente refletir o que é que nós estamos fazendo, tanto de prática, quanto o que a gente consome, e quanto que o que alimenta a gente está guiando ao que realmente Cristo tem nos revelado. Então, tem sido uma prática realmente interessante nesses dias. Isso, nós vivemos num período, vou deixar o Cezinho falar, mas nós somos, assim, de outra geração, mas tem outras gerações vindo, e vivemos num contexto socioeconômico muito diferente, e que os desafios aumentam a cada dia, e cada geração tem a sua responsabilidade de anunciar o evangelho e falar das riquezas de Cristo. Mas a igreja, essa igreja, que ela é composta por essa gama de pessoas de várias gerações, ela não pode escolher um gueto ou escolher uma geração para poder anunciar. Mas os desafios de agora, eu preciso me adequar a esse momento para saber como é que eu anuncio o evangelho. Nós estamos vivendo um momento de dentro de casa. Eu falei com um pastor lá de Vila Velha, hoje ele falou: o governador disse que agora fechou geral. Como é que é aquele termo? Lockdown. Lá, Vitória, Vila Velha agora disse que aumentou o número, ele vai lockdown geral. Então, Belém foi lockdown também. Então, ao invés de melhorar, se seguir nessa toada, a gente ainda tem um espaço, um gap, para tentar alcançar o coração dessas pessoas que talvez ainda não tenham encontrado o evangelho. E isso é um grande desafio. Eu vou entrar daqui a pouco, na pergunta do pastor Luiz, mas esse desafio, a igreja ela está amarrada? Ela está amordaçada? Marcelo, deixa eu só complementar uma coisa que eu estava procurando aqui e achei. O que o Lutero ele escreveu foi uma carta, o título da carta é Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal. Ele escreveu para o pastor John Hess. Na verdade, John, né, porque é alemão. Mas olha só para o que ele fala.
pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, que era o que eles acreditavam na época que diminuiria a contaminação, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Exato. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata, e não tenta a Deus. Exato. Então, isso me marcou muito quando eu li, que isso foi lá atrás, foi de 14 de março que eu recebi isso. E é o que Paulo fala para eles. Gentios, eu estou preso porque eu preguei o evangelho para vocês. Eu não estou preso porque eu briguei com o imperador, porque eu cometi um pecado, não foi porque eu fui pregar o evangelho. Exato. E eu fico feliz de estar preso porque eu fui preso por causa do evangelho de Jesus. Então, eu acho que é um momento da igreja pensar nisso. A gente obedece, mas se precisar, a gente tem que servir. Não tem outros. É como o Cezinha falou. A gente tem que ser a revelação física da Trindade para as pessoas. Que foi atrás, como Jesus veio atrás da gente. Não fomos nós que fomos atrás dele, ele que veio atrás de nós. Verdade. Então, eu acho que é isso. E Paulo também, na sua primeira prisão, ele continuava pregando, né? Sim. Ou a carta de Filipenses, foram 23, se não me engano, são 23 vezes que ele fala alegrai-vos e ele está preso. Pois é. Mas ele fala, gente, não 5 fica ou 6 triste que eu estou preso, da não. prisão. Tem um aspecto aí no texto que ele corrobora com tudo isso aí que a gente está falando agora. Essa questão encarnacional. Que quando ele fala das riquezas, né, no verso 16, oro para que as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite nos seus corações mediante a fé. Ou seja, a fé ela é um meio de campo. A fé é o camisa 10 que bota a gente na cara do gol. Pela fé, eu oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, para estabelecer uma fala dessa de Lutero, que parece que ele escreveu ontem, o cara precisa estar arraigado em amor. E aí ele complementa dizendo, possam juntamente com todos os santos compreender. E aí, cara, é muito louco isso, que ele apresenta um aspecto encarnacional, porque ele apresenta para nós dimensões. É como se a gente que está aqui na quarta dimensão, né, que é, né, forma e volume, ele apresenta. É muito maneiro isso, que ele diz que, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura, profundidade. É como se ele estivesse dando uma noção para a gente de, cara, vocês precisam materializar esse negócio, para que as pessoas percebam que isso tem profundidade, que isso tem comprimento, que isso tem largura, que isso tem altura. Isso é muito legal, porque quando eu tenho essa consciência, a minha mensagem, ela que é mediante a fé e está arraigada em amor, ela, de forma natural, ela surte efeito. Eu não preciso florear. Eu acho assim, de um aspecto prático desse momento, cara, liga para as pessoas. Sim. A gente que roda muito, assim, eu e o Manga, a gente roda muito, né? Então, eu fico olhando ali os tá aí, estados. Foi você falar, em vez de vigiar. O Manga tá aí? Tá assistindo nós aí, ó. Aí, Manguinha, se eu não tô falando coisa errada. A gente... eu acho que eu fico olhando os noticiários e a gente tem um espectro de pessoas que a gente precisa ligar para elas. Ele estava falando, o Manga estava falando isso outro dia. Cara, de repente não é ligar, manda um zap, manda um áudio. E aí, como é que você tá? Ele estava dizendo que ele mandou com a gente, quando a gente começou a ver, eu acho que o nosso, não foi o meu último evento, mas o último evento que nós fizemos juntos, de viagem, foi Manaus.
a gente fez um congresso, a gente tocou e pregou num congresso lá. Aí ele falou, quando ele viu as notícias de Manaus, ele falou, caraca, ele foi movido e mandou uma mensagem. E o rapaz lá deu feedback dizendo, cara, você não tem noção de como isso foi um bálsamo. Olha só. Ou seja, tem um aspecto aí de profundidade, de largura, de altura, que é assim, e agora ele ganhou uma amplitude digital. Olha nós aqui. Vocês estão em Brasília, eu estou no Rio. Incrível. Tem gente aí que pode estar vendo isso, vai ver isso, pode estar vendo lá em Portugal. No mundo. Acabou. Apagaram-se, eu tenho uma música que falou, apagaram-se as linhas de fronteiras do Atlas, do território mundial. Tem que o já é, arigatô, é nós. Nesse a gente estava na ela já está no Spotify? Essa ainda... Não, essa tá porque ela é uma reverberação do livro, tem no meu canal no YouTube. Através do livro você vai para lá, uma poesia. A poesia voa, 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 voa e pousa. Pousa às vezes de cansaço, a poesia voa. Pousa por uma prosa, pousa para pedir que ainda tem jeito. Pousa para o oprimido pedir respeito. A poesia voa, voa, voa e pousa. Pousa expressando amor e arte, pousa aristocrata, pousa favelado, pousa em toda parte. A poesia voa. Parte das asas da voz que soa, a poesia voa, voa. Então, essa realidade que voa para todos os loucos agora, ela precisa ser aproveitada. Porque nós precisamos desconstruir a ideia do virtual para materializar a ideia do digital. Porque virtualidade é efêmera. Virtualidade, ela não tem compromisso. Digital, não. Analógico e digital. A gente tá no digital agora. Tem compromisso. Nós somos compromissados. Se eu pedir ajuda para vocês aí, vocês me ajudam. E vice-versa. Nós estamos aprendendo a agir em rede. Eu tive aqui um pedido de uma irmã que estava precisando de ajuda, e eu, naquele momento, eu não tinha condições. E eu tinha passado os olhos no Instagram e tinha visto que um pastor batista, amigo meu, de um outro lugar, tinha ido no centro, e a casa da mulher era no centro, da família era no centro. E aí eu lembrei dele. Ele falou, Cezinha, o pessoal da... Garrou. Volta a fita. Vai agarrar. Voltou. Volta a fita. Cezinha. Alô? Manda ver. Ei, 1, 2. Voltou. Estamos te ouvindo. Tá de volta? Tá de volta. Tô vendo. Voltamos agora? É que quando fala dessas coisas, o inimigo fica furioso. O inimigo digital. Então, assim, e aí ele falou, cara, acabamos de entregar um carregamento lá na Jocum. E a gente, da Vinha, tinha feito a construção de uma casa na Jocum Borel. E aí o cara que ele falou para eu ligar, era o cara que conhecia a gente. Falou, caramba. Aí liguei para ele, falei, brother, tem uma família assim, em 3 horas. Ele me mandou uma foto da família e mandou um áudio chorando, emocionado. Ele falou, Cezinha, eles não tinham nada. Eles tinham um pacote de macarrão. Olha só. E aí eles pegaram a cesta imediatamente e dividiram com o vizinho. Olha só. Então, assim, a gente precisa utilizar desses mecanismos. Nós estamos em rede. A gente precisa, como Paulo está falando, é uma palavra para hoje, entender a profundidade, o comprimento, a altura, a largura de tudo isso. Porque nós estamos sendo movidos pelo Espírito que diz para nós que Cristo Jesus está enraigando a gente em amor com as pessoas. Amém. Exatamente. Eu reli um livro um tempo aí. Deu vontade de mandar um helicóptero agora. Rajado de manga, né? Rajado de glória. A gente é da Vineyard. Tem um livro velhinho, cara, que chama Praticando a Presença de Deus, do irmão Lourenço. Irmão Lourenço. Cara, e é isso.
né, de forma prática. Ele era um monge, ele tinha todo o conteúdo teológico, igual os amados irmãos aí. Tinha tudo, cara. O cara era top. Ele foi pra cozinha, lavava vasilhas, descascava batata. E ali o amor de Deus brotava. Então, assim, animal. É hora da gente tirar essa ranhura, essa dureza do nosso coração. Exatamente. Eu mesmo, praticamente em casa, porque você repele as pessoas. Por que as pessoas não são atraídas ao evangelho? Não é culpa nossa. A gente está bloqueando esse amor de Cristo, cara. A gente apresenta o evangelho duro, áspero, de julgar, de não acolher, de ser interesseiro. Que a gente seja prático, que a gente entenda essa largura, profundidade desse amor de Cristo que Paulo tem pregado, e vamos embora, cara. Deixa Cristo agir. Então, deixa Deus e o Espírito convencer. A igreja não está amordaçada, ela não está presa, mas talvez esteja com muitos adereços, com muitas pinturas, muito maquiada, com outras intenções. É o pavão misterioso. Virou pavão misterioso. Virou pavão misterioso. Eu tenho dito que o confinamento promoveu o desconfinamento da igreja. Sim. Rasgando as máscaras, desfazendo toda essa... É paradoxal, né? Tá todo mundo botando máscara para que as máscaras caíssem. E assim, a gente está vivendo agora uma realidade que trouxe à tona o princípio do ente igreja, para além das denominações, sabe? Onde nós atuamos como o Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja. E, cara, assim como vários membros, cada um possui a sua função, assim é o corpo de Cristo. E nós estamos nos entendendo melhor como corpo. E é muito louco também, porque isso está potencializando quem está comprometido com essa realidade, de tudo isso que a gente está lendo agora em Efésios 3, e também está gritando e potencializando quem não tem o menor compromisso com isso. Tá assim, as máscaras estão caindo. Exato. A gente está pontuando quem é quem. O irmão Lourenço, ele era conhecido por todos como irmão Lourenço, mas era profundamente, a espiritualidade dele era numa dinâmica assim, de pacificação, de fé profunda, de demonstração da caridade por meio da misericórdia, uma pessoa, vamos dizer assim, piedosa. Eu acho que com essa pandemia, talvez os irmãos sejam desafiados a serem mais piedosos, a serem mais amorosos, compassivos, misericordiosos, talvez despindo, entre aspas, essa igreja contemporânea, para que ela se humilhe diante de Deus e para que ela encontre os verdadeiros valores, para que ela se reconecte com a missão de Deus, porque a missão de Deus ficou, entre aspas, enviesada, ela ficou maquiada, porque acrescenta um discurso diferente para se dizer que está se fazendo missão. E quando, na verdade, você está enchendo uma caixa, enchendo o aquário, enchendo de gente que está atrás do próprio umbigo, está atrás de riqueza, ninguém é atrás de Deus. E a igreja precisa se despir dessas questões humanas, tradicionais, que estão surgindo na contemporaneidade, aproveitando as ferramentas para fazer uma nova leitura da sociedade, para que possa responder essas questões da sociedade. Porque as questões continuam surgindo, mas ela deixou de responder. Ela continua, talvez, com a mentalidade atrasada, mas ela precisa ouvir as pessoas ao redor e saber quais são as questões da alma, as questões da sociedade. Sem a gente entender essa dinâmica, eu não tenho como aproveitar a tecnologia. Se o Cezinha não estivesse atento ao clamor do outro, a tecnologia não ia adiantar de nada. Ela ia ser inútil. Por quê? Porque se eu estou desconectado da missão, pouco me importa o próximo, pouco me importa o que os outros estão passando, o cara que ligou para o Rian, eu estou passando mal, pouco me importa se ele não está dormindo, se eu estou desconectado da missão, eu posso ter uma capa de espiritualidade, mandar ele orar, mandar ele ler a Bíblia, mas no meu coração lá dentro, eu preciso entender
eu preciso me conectar com essa realidade, entender a fragilidade da humanidade, a fragilidade do eu, e o poder da mensagem, o poder revigorador do evangelho, que transforma, apesar dessas barreiras. Barreiras que estão sendo quebradas pela tecnologia, mas que estão sendo criadas pela sociedade. Marcelo, eu acho que, assim, do que você está falando, é porque a gente, com a tecnologia, a gente esquece como é que era a tecnologia da época de Paulo. O que Paulo estava fazendo aqui era exatamente isso. Ele estava falando para a igreja, olha, eu estou preso em Roma, mas eu estou junto aí com vocês também em Éfeso. Eu estou orando por vocês, eu clamo, eu me ponho de joelhos, eu estou junto de vocês. Fisicamente eu estou distante, mas o meu coração está aí junto com vocês. Exato. E eu espero que o de vocês esteja comigo também. Esse é o início do capítulo 3. Porque eu estou preso por causa de vocês. Então ele começa falando, a gente está junto. E eu acho que, assim, é um momento... Eu gostei muito do que o Cezinha falou, que é um momento muito, assim, de quebrar esse negócio de placa de igreja. Eu amo discutir teologia, mas isso não pode ser maior do que o evangelho. Não pode ser maior. Então, foi como o Cezinha falou, cara, já liguei o pastor Batista ajudando o Jocum. Olha só, é corpo de Cristo isso. Não sou eu. É o que o Paulo está quebrando. Fechado na minha... É que o Paulo está quebrando, é corpo de Cristo, é todo mundo junto. Exato. E a gente precisa de todo mundo junto nesse momento. Porque é um irmão que está precisando de lá, eu tenho que... Quem que está mais perto? Quem que pode ir? Vai lá, ajuda aí, por favor. Então, a gente está nesse momento de igreja, de união. A gente tem o privilégio hoje da gente ter... Todo mundo aqui, eu creio que está pelo menos nos 5, 10 grupos de oração. Então, hoje, se alguém faz um pedido de oração, é o WhatsApp saindo pelo mundo inteiro, falando, ora aí por aquela pessoa, ora aí por aquela situação. Isso é bênção de Deus. É corpo trabalhando. E eu acho assim, tudo isso que a gente está vivendo, enquanto a gente estava falando, não sai da minha cabeça um versículo que o Cezinha leu, que fala que tudo isso faz parte do plano eterno de Deus em Cristo Jesus. Deus não deixou de ser Deus, nada pegou ele de surpresa, é tudo plano dele. Ainda que seja mistério para a gente, que a gente não consiga entender qual o benefício que uma praga pode trazer para o povo. Mas Deus continua sendo Deus, o plano dele continua sendo perfeito, ele continua sendo rico em amor e fazendo mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Então esse é o nosso Deus. Ele é sede, é o que fala aqui no texto, ele é sede, vocês não conseguem alcançar isso. Ele é sede. Então a gente fica firme nessa esperança, mas a gente continua trabalhando e fazendo o que a gente pode dentro do nosso alcance. E estando disponível para as pessoas. E às vezes quem está ouvindo a gente ficou às vezes com o nome de uma pessoa o dia inteiro na cabeça e não sabe por quê. É porque você tem que entrar em contato, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, fala, olha, eu não sei como você está, mas eu estou orando por você. Qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa, me manda uma mensagem. Porque a gente tende a espiritualizar coisas demais, mas isso é espiritual sim. Se você lembrou, pensou em alguém, vai e fala, vai atrás. Com certeza. Fala que você está orando, busca essa pessoa. Com certeza. Eu queria, nós já estamos com 1h20, Tuta. Fala aí, depois eu vou encaminhar para os finalmente. Nós aqui da família da Vina, nós queremos muito, né, que é uma via de mão dupla. Deus fala com a gente fala com Deus, e essa via é constante. Então, a gente nunca vai falar assim, Deus mandou eu falar para você isso, mas a impressão que eu tenho, cara, agora é assim, se eu pudesse falar alguma coisa, seja vulnerável, seja acessível. São princípios que a gente sempre prega na igreja. Então, ser acessível é você permitir que as pessoas participem do seu convívio. Seja sensível, exatamente. Sensibilize com a dor do outro, tanto física, seja fome, seja psicológica. Tem muita gente precisando, cara. Até alguém que tá vendo aí. E, Kátia, eu já vi vocês aí, ó. Pessoal de Palmas. Ainda estou preso, mas eu vou pagar minha dívida aí. Eu também. Amo, penso vocês, e ainda vou ligar para o Thiago, fala para ele, daqui a pouco eu ligo para ele. Então, assim, são coisas que movem a gente, cara. Uma simples ligação, você vai escutar alguém falar assim, a vida tá difícil, você fala, tá difícil, vamos caminhar junto. Isso é naturalmente sobrenatural. Então, se eu puder finalizar minha participação, é isso, cara. Seja um agente do reino, de verdade, sai da teoria, abraça, liga. Para a gente poder encaminhar, seguir, parece até que o Cezinha está olhando para o Tuta. O Tuta falando, ele olhou para o curador, rapaz, o cara está olhando para o Tuta, amigo. Não li nada errado. Isso é jogada de jornalismo, tu já viu? Que o cara é verdade. O cara olha para o vácuo assim. Rian, o que você falou, Rian?
Ficando assim, o que, Marcelo? O quê? Não, tu olhou pro lado errado, Rian. Tá espelhado. Não, eu estava lendo a pergunta de uma pessoa aqui que eu acho que a gente respondeu. Seria um mistério ou ministério, que ele escreveu ministério. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Como seria isso na prática? Isso é a prática. Altura, profundidade, é a própria prática. Eu acho que quando ele diz que a gente precisa, fruto dessa conexão com Jesus, conhecendo o amor de Cristo, um amor que excede todo conhecimento. Jesus, no Sermão do Monte, ele foi ensinando muitas coisas. Eu digo que é o PPP, Processo Político Pedagógico da Existência. Jesus ensina a gente a viver. Vai ensinando, bem-aventurado isso, aquilo outro, você tem que ser sal da terra, você tem que ter luz do mundo, bababá. E aí lá no final, no capítulo 7, ele diz assim: agora aquele que pratica estas minhas palavras é como o prudente que edificou a casa na rocha, vai bater a tempestade, vão soprar os ventos e ela não vai ruir. Interessante isso, porque ele está dizendo o seguinte: eu entreguei muito conhecimento para vocês, mas ele só vai ser base, só vai ser sustentação se você praticar. Porque se você não praticar, você vai ser como um imprudente que edificou a casa na areia, vai vir a tempestade, vai vir o coronavírus, vai vir e ela vai ruir. Isso. Sabe? Então, assim, eu acho que essa ideia de exceder o conhecimento e aquele que é capaz de infinitamente mais, fazer infinitamente mais de tudo que a gente está pensando, é porque a gente é muito limitado. Eu não acredito na base teológica de que Deus enviou esse vírus. Eu acho que isso é... Ele falou que ele venceu o mundo. Ele falou que no mundo a gente ia ter coronavírus, mas que ele venceu o mundo para a gente ter bom ânimo. Então, isso é parte de todo um contexto. Historicamente, é porque a gente dentro a gente é datado de uma realidade que a gente nunca vivenciou, mas se você for pegar os livros, você vai ver que sempre teve. Então, assim, agora, é impressionante como quando acontecem coisas contraditórias, elas marcam um divisor de águas na história da humanidade. Então, foi marcado com a Segunda Guerra Mundial, na Revolução Industrial, e agora, com essa pandemia, a gente está marcando a Revolução Tecnológica. Uhum. A grande questão é que nessa revolução tecnológica, assim como foi na Revolução Industrial, ambas as situações, elas foram regidas pelo capitalismo e hoje pelo neocapitalismo. E se no capitalismo da Revolução Industrial o consumo ficou em voga, agora vai ter que voltar. O capitalismo volta. também foi em voga. Volta no Nós somos discípulos. Olha, Satanás. Olha como é que... Parou no neocapitalismo. Então, no neocapitalismo, a marca social é a obsolescência. Tudo é descartável. Eu estou com um celular que ele tem um número. Tem antes dele e depois dele. Então, as coisas são feitas para acabar. O grande problema é que a gente só não descarta as coisas, a gente descarta as pessoas. E a gente passa a funcionar nesse sistema. A gente funciona nesse sistema se a gente não se atentar. Isso. Então, o Evangelho está chamando a gente para um salto de conhecimento, um salto de inteligência sobre si próprio, que é capaz de funcionar numa nova sociedade, que a gente chama de reino de Deus. E que, para quem não sabe de nada de reino, eu falo de nova sociedade, e a gente tem Jesus de Nazaré como referencial. Amém. Deixa eu aproveitar aqui para a gente
O tempo foi, o papo está bom demais, a gente podia ficar mais um tempão aqui, mas eu queria encerrar com uma pergunta. Diante disso tudo que nós falamos, então qual deve ser a postura da igreja daqui para frente? Pode responder? Pode. O que tá no meu coração aí já é sua consideração final, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. O que está no meu coração é João 17, versículo 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para mim, o que fica desse tempo, dessa loucura toda de mistério, é que é um tempo que é para nós sermos um, e como corpo de Cristo servir a quem ele nos mandar. Amém. Amém. É isso aí. Qual deve ser a postura da igreja? Amém. Amém. A gente tem, o Manga sabe disso, a gente tem lidado com uma temática que a gente está chamando de disruptiva. Disrupção é a interrupção de um processo. Inovações disruptivas, elas são marcadas pelo serviço. Por exemplo, você tem a maior empresa de transportes do planeta, não tem nenhum transporte, é o Uber. É uma inovação disruptiva. Você tem... Antigamente a gente andava com guia Rex. Hoje você tem o Waze. Você tem... Antigamente a gente alugava DVDs. Hoje você tem o Netflix. Existe uma série de ações que o princípio do serviço ele ganha uma relevância a ponto de trazer rupturas. O que eu tenho percebido no coronavírus, nessa pandemia, que essa quarentena está gerando a possibilidade de sermos uma igreja disruptiva, uma igreja que está interrompendo um processo e está se voltando de novo para o serviço. Ou melhor, onde nunca deveria ter saído. Onde eu olho para Jesus e falo, ele falou que não... Uma vez tentaram fazer panela com Jesus, né? A mãe virou, falou assim, cara, Jesus, quando o senhor entrar no teu reino, bota o meu filho na tua direita e outro na tua esquerda. Queria fazer uma panelinha. E Jesus veio e Jesus, cara, você não tá entendendo. Você não está entendendo a disrupção da minha proposta. Teve uma disruptura da internet agora. Foi na hora, foi censura para eu não falar. Eu ia falar. Não, né? Foi uma disruptura no clímax. Quando você está no clímax. Conexão disruptiva. E assim, então os caras ficaram, sabe, aborrecidos, os outros discípulos, com essa atitude. E Jesus responde dizendo, cara, você quer ser o maior? Você quer ser mesmo cara? Serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o resgate de muitos. Faça isso. Então, a igreja agora precisa ser uma igreja disruptiva. Precisa. A gente vai concordando. A gente precisa orar disruptivamente. E é isso que a gente tem tentado aqui, como Vini do Rio de Janeiro. Amém. Obrigado já. Calma, não despede ainda não. Finais. Não. Tá bom demais. Tá bom demais. Eu acho que nós temos aqui o desafio de continuar a ser uma igreja atuante, uma igreja perseverante, uma igreja obediente. O desafio da igreja
voltar os olhos para Cristo, na simplicidade, aprender, como o Cezinha falou, a servir, a obedecer, a permanecer. Paulo cita na oração dele aqui, como o Cezinha já leu, mas é a minha oração também para nós e para a igreja, que o Senhor nos conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no nosso homem interior. Sejamos fortalecidos para perseverar, para continuar firme, obedecendo ao Senhor, custe o que custar. Conectando com o exemplo do Rian, do nosso irmão Martinho da Vila, conectando com as palavras dele, que tem tudo a ver com essa questão de ser obediente, custe o que custar. Haja o que houver, nós precisamos amar o Senhor e continuar perseverando no caminho da fé para a glória de Deus Pai. Esse é o desafio. Tuta. Colossenses 3 dá uma resumidinha de forma prática e fala assim: então livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes por falar. Pois mais na frente ele fala: então, como santos e amados eleitos, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o 14 ele fala assim: e acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Que essa seja a minha e a nossa oração e prática. Amém. 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 O papo hoje foi muito bom, foi tudo em torno da prática. Nós não entramos nos meandros dos versículos, mas nós mergulhamos em áreas profundas no coração, na prática, de coisas que a igreja pode viver, de coisas que nós podemos rever. Essa palavra aí, disrupção, espero que os irmãos tenham anotado. Depois, se você não guardou, você pode voltar. Fala: pastor, eu gostei demais daquela palavra do pastor Cezinha, como é que eu faço? Esse vídeo vai estar lá no YouTube, você pode voltar, assistir novamente. Aquele exemplo que o Rian deu, onde eu acho aquilo? Você vai entrar em contato com o Rian, mas vai estar registrado aqui no nosso e-mail as palavras também do Rian. Então, espero que tenha edificado sua vida, que tenha abençoado seu coração, que tenha te ajudado. Esse é o propósito do desse encontro. Que Deus seja glorificado e que a gente, Amém. Nesse bate-papo, a gente possa rir, a gente possa brincar e possa se edificar mutuamente. Até o Luiz falou aqui, parem de censurar o César, Marcelo. Não sou eu, viu? Não sou eu. É o cão que está censurando ele lá. Está segurando a anteninha dele lá. Você pode ver que os santos aqui de Brasília, ninguém falhou. Só foram os pecadores do Rio. Não, esses são... meus irmãos, graças a Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer aqui publicamente a Deus e agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade do horário, pelo tempo que vocês gastaram conosco, que podiam ter gastado com a família, comendo, lanchando, fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, estiveram conosco. Tenho certeza que os irmãos apreciaram, gostaram, muitos comentários, muitas palavras. A Kátia até colocou aqui, obrigado, galera, gostei bastante desse bate-papo, me edificou muito. Então, glória a Deus. Isso é uma bênção, a gente terminar um trabalho com as pessoas participando e agradecendo, que o papo foi edificante. Nós vamos marcar outras, hein? Vocês não vão se livrar da gente, não. A gente vai... Só dá um grito. Colocar vocês aqui para continuar marcando. Quer dizer alguma coisa, Tuta? Já acabou. Eu quero só... Canta para nós. Vou tocar uma canção para fechar. Tá? Opa! É uma canção que eu compus, chama Quarentena. Se vou sair, você pode entrar. Se o tempo permitir, meus medos soltos numa multidão de novos erros. Será que ouvi que devo me afastar
afastar. Preciso resistir ao grito de quem nunca teve paz, que nunca foi capaz de ver além da morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, o amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, o amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Se vou sair, você pode entrar. Se o tempo permitir, meus medos soltos numa multidão de novos erros. Será que ouvi que devo me afastar? Preciso resistir ao grito de quem nunca teve paz, que nunca foi capaz de ver além da morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, o amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Se real, virtual, todo mal, vencida a morte. Se real, virtual, todo mal, o fim da morte. Se real, virtual, todo mal, o fim da morte. Se real, virtual, todo mal, vencida a morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Quando voltar a abraçar, quando voltar a sorrir, quando voltar, de perto certo lave as mãos. Ah, garoto, isso aí, coisa boa, glória a Deus. Tá vendo, meu irmão? Você que está em casa, aqui o visitante, ele canta, ora, prega, o cara recita poesia, aqui faz de tudo, meu irmão. Você foi abençoado. O pessoal está aqui. Aqui o pessoal está falando, olha, todo mundo gostou, vamos trazer o Cezinha de novo, vamos trazer o Rian de novo, foi uma bênção. Daqui a pouco eles estão chegando e a gente está saindo, né, Tuto? Exatamente. Daqui a pouco a mensagem foi o seguinte, deixa só o Cezinha e o Rian, apresenta e racha fora. O canal e deixa fluir. Ai, misericórdia. Olha, muito bom, muito bom. Não te subestime. A gente não pode encerrar esse momento sem agradecer ao Senhor. Se a Ele toda a glória, por meio dele que nós conversamos e vivemos, e a Ele agradecemos pela noite. Então, barba, cabelo e bigode. Cezinha, ora por nós, agradecendo ao Senhor esse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver tudo isso que a gente conversou aqui, ajude os irmãos que estão em casa, Brasília, Pirenópolis, Rio, Belo Horizonte, Palmas, Portugal, ajuda esse povo a viver o Evangelho. Amém, oremos. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelas conexões, obrigado por se revelar a nós, obrigado por permitir que nós soubéssemos dessa paternidade através do Teu Filho. Obrigado por essa filiação, Pai, que trouxe para nós a consciência do reino,
que apresentou para nós esse mistério de que o Senhor é Deus de todos e que a gente possa encarnar essa realidade, Senhor. Amém. Em tempos difíceis, que a gente possa ser esse esteio, que os nossos ombros sejam os ombros que hão de acolher, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Pai, em nome de Jesus, nos faça a igreja nessa terra, igreja relevante, uma igreja que aponta para o teu reino, uma igreja que sabe que o teu reino governa todas as coisas e anseia por ele manifestando. Que a gente possa materializar, Senhor. Em especial, Pai, na nossa caminhada como Vineyard do Brasil, como movimento Vineyard mundial, a nossa história, ela perpassa pela cura. Amém. Então, nós, Pai, nós estamos ligando aqui na terra agora, Pai, todos os pedidos, todas as pessoas, aqueles que estão dando agora, Pai, de um auxílio. Em nome de Jesus, Pai, nós ligamos na terra para que seja ligado nos céus. Amém, Senhor Deus. Vem o teu reino sobre ele. Visita agora, Senhor, cada um que em mente está trazendo teu ente, teu amigo, pessoa, conhecido, de perto, de longe. Pai, em nome de Jesus, colocamos todas as pessoas diante do teu governo, diante da tua presença, e onde está a tua presença, está o teu poder. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É um Deus bondoso que faz isso, porque o reino chegou para nós. Amém. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos da Vineyard Brasília. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor continue a se mostrar para eles, que eles continuem a ser relevantes como são. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Eu oro no nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém, amém. Obrigado a você que esteve conosco até essa hora. Obrigado a você que participou do chat, as suas perguntas, seus comentários são extremamente importantes para nós, são relevantes, ajudam a dar uma dinâmica na nossa conversa, ajudam a manter o nosso bate-papo sempre aceso. Foi muito bom ter você aqui. Então, um beijo no coração de vocês, um beijo no coração dos meus amigos. Obrigado, Rian. A gente fala agora nos bastidores. Segura a mão aí que eu vou desconectar, mas ainda falo com vocês aí. Tá bom? Beijo, você ficou doido para falar backstage, hein? Você ficou doido para falar backstage. Eu vi. Que eu falo. Não, eu ia elogiar agora a sua desenvoltura, cara. Assim, William Bonner, cara. Assim. Cara, eu só esperei que ele ia falar assim, agora pegue seu copo d'água, beba. Tá abençoado, pode beber. Legal demais. Profissional, cara. Profissional. Viu? O pastor Luiz está chegando aqui e deve estar querendo a palavra. Luiz, a gente já está se encerrando, meu amigo. Isso não é hora, não. Já era. É meu pai. Amém, né? Luiz, a gente já está se encerrando, meu amigo. Isso não é hora, não. Já era. É meu pai. Amém, né? Já está com delay. Ainda bem com delay, cara. Meu amigo, isso não é hora, não. Beijo no coração de vocês. Foi uma mensagem disruptiva. É isso aí. Uma conexão disruptiva, isso mesmo. Caiu. Foi uma mensagem disruptiva. É isso aí. Uma conexão